Olá, boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como todas as segundas-feiras através do seu computador e da sua televisão, com a sua conivência, com a sua companhia, com a sua permissão e principalmente, mas principalmente com a sua colaboração. O Sexo, Arroz e Internet é feito através das demandas que você me manda. Você sabe disso. A gente convive bem pela rede social, não é legal? E aí você me diz o que você quer saber e eu quase sempre penso assim, poxa, sabe, eu acho que eu quero saber sobre isso também. Quem serão as pessoas que eu poderia elencar para poder me ajudar? Claro que teriam que ser especialistas, claro que teriam que ser pessoas de bem, claro que teriam que ser pessoas que, além de saberem o que estão falando, falarão com responsabilidade, que é uma responsabilidade que o Sexo, Arroz e Internet assume com você. Nesse momento, você e eu vamos fazer um pacto. Nós vamos rever os 7 anos que esse programa já trilhou. Nesses 7 anos, você já descobriu, mas vale a pena reforçar. Nós não levantamos bandeiras. Nós sequer nos relacionamos com esse ou aquele tema porque é polêmico. Nosso lema, nosso interesse no Sexo, Arroz e Internet são os seres vivos. Nem são seres humanos, porque todo mundo sabe o meu amor, o meu apego, o meu afeto pelos animais. Então, tudo aquilo que respira é o que nos importa. Tudo aquilo que respira e que tem a bênção do Deus que eu acredito, que é o Deus que você acredita, não importa que nome ele tenha, para a gente é importante. Para falar dessa igualdade, disso que faz todos nós, que respiramos, iguais, o programa de hoje te convida a sentar e refletir conosco. É a sua escolha, é o tema do programa. Por sua escolha, vamos descobrir e falar um pouco sobre essa tal famigerada liminar que fala e pede por uma chamada cura gay. Vem comigo porque para falar desse assunto eu trouxe nada mais, nada menos ele que eu já venho namorando, a mulher dele que não saiba disso, entendeu? Mas é namorando assim, profissionalmente, há um tempão, porque faz muito tempo que ele veio ao Sexo, Arroz e Internet e há muito tempo ele me devia uma visita, um retorno aqui e não vinha de jeito nenhum porque não tinha agenda. E hoje eu consegui. Guilherme Goulart Seixas. Seixas Goulart. Seixas Goulart. Graças a Deus deu para voltar, né? Deu que certo, bom. Né, Mara? Graças que a bom, Deus. Seja super bem-vindo, Guilherme. É uma honra ter aqui no nosso programa. A honra é toda minha. Fiquei sempre muito triste quando eu não consegui não mais do que eu, pode ter certeza. Sempre quis, porque assim, colegas que somos, eu sempre precisava de alguém que pudesse debater de igual para igual. Aqui seria muito legal tê-lo todos os programas aqui, não só esse. Seja bem-vindo. À frente dele, eu tenho alguém que também já esteve aqui no programa conosco, já há algum tempo me devia uma visita e agora está voltando para falar desse tema que é bastante delicado, mas que ele tem muita propriedade para falar, porque ele é sexólogo. João Fornazieri, muito obrigado por ter comparecido de novo ao meu pedido aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, Mara. Seja bem-vindo. Ao lado dele, eu tenho alguém cuja indicação é internacional, gente, é verdade. Eu falei, olha, eu preciso de alguém com esse perfil assim, assim, assado. E perguntei para um monte de gente, e aí mandei um recadinho para um amigo nosso que mora lá em Miami, tomara que esteja nos assistindo, porque é alguém que mora dentro do meu coração, de verdade. Celso Jardim, um beijo para você, muito obrigada. Ele disse, eu tenho um grande amigo, um cara bem bacana, que eu tenho certeza que vai engrandecer o seu programa, Douglas Fornel. E está aqui com a gente, o fisioterapeuta Douglas Fornel. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, sejam bem-vindos. Então, vamos falar um pouquinho. A primeira coisa que eu quero saber, Guilherme, eu já vou começar logo de cara, assim, porque você está mais perto. A Rosa Maria, que nos assiste no programa, todas as segundas-feiras, ela falou, você sempre começa por quem está à sua direita. Quando ela vê o programa, ela quis sentar na esquerda, entendeu? Vamos começar falando sobre sexualidade de maneira geral. Dentro da psicologia, o que a gente consegue, que a gente consegue entender por sexualidade e em que momento na infância ela começa a se manifestar, psicologicamente falando? Bom, isso daí é uma situação que a criança realmente, a sexualidade dela se desperta a partir dos 9 anos de idade, 8, uma adultização precoce, até um pouquinho em torno dessa fase, 8, 9 anos de idade. Tá. Antes disso, realmente é só curiosidade, são estímulos, mas nada realmente que denote a sexualidade. A partir disso começa-se, sim, começa a se mexer realmente com hormônios. Tem crianças, meninas que começam a menstruar antes do tempo, certo? Um tempo atrás, com 12, 13 anos, existia a primeira menstruação. Em casos
fortuitos antes disso. Hoje já é mais comum a gente ver situações de meninas... Muito mais precoce do que... Uma precocidade muito grande. Por quê? Também, justamente por causa dos estímulos. Então, isso daí é um fator que a gente tem que ficar realmente muito atento com as nossas crianças, né? Pra não Tá, realmente e essa sexualidade precoce, quer dizer, esse despertar precoce, ele é nocivo, no seu ponto de vista, é claro, ele é ruim ou ele é bom? Assim, Mara, eu acho que tudo tem seu tempo. Então, precoce, uma coisa muito precoce, eu não acho vantajosa. Você tem filhas? Tenho 2 meninas. 2 meninas, Eu estamos falo falando meninas, de casa, gente, nós estamos falando com 2 propriedade. meninas, mas uma vai fazer 18 mês que vem e outra vai fazer 20 agora também. 2 crianças. Pois é, 2 menininhas. 2 criancinhas. Pequenas. Um beijo para as 2, inclusive. Vão ficar Gabriela e bravas, Isabela, né? Gabriela e Isabela, um beijo para vocês 2. Bom, então, supostamente, é uma coisa que ainda nós, enquanto sociedade, ainda nos choca um pouco. Eu me lembro, por exemplo, na infância do meu filho, que a Xuxa fazia muito sucesso, e houve toda uma polêmica em torno da erotização que ela tinha na vestimenta, E se a gente olhar hoje, em 2017, para aquilo, a gente vai achar que aquilo é extremamente inocente. Sim. Né? Quer dizer, Comparando com hoje. Comparado com o que se vê hoje na televisão. Então, Sim. o que está mudando, Guilherme, no seu ponto de vista? A nossa capacidade de aceitação ou, de fato, essa precocidade, essa sexualidade precoce está generalizada? Na época da Xuxa, vamos dizer, em 2000, são 17 anos mais ou menos, até mais do que isso, né? O Senna morreu em 94, a Xuxa estava no auge ainda dela, né? Então é mais do que esse tempo realmente. O que acontece hoje, que eu vejo, é que hoje a gente está muito mais antenado em tudo, todos nós estamos. Então... Inclusive hoje, as crianças. Pois é. Tem estimuladas com tablet, com iPad, com celular, desde muito pequenas. Televisão também um conteúdo muito forte, né? Músicas. Então nós estamos ligados hoje full time, o tempo todo. Então até por isso está provocando mais ansiedade em todos, né? Inclusive nas crianças. Então existe realmente uma situação que a gente tem que, de novo, tem que mensurar esse tempo. Até que ponto é benéfico. Tá, mas isso não tem nada a ver, na verdade, porque assim, ó, quando eu penso no João e na terminologia que ele usa para exercer o trabalho dele, eu sou sexólogo, só isso já denota dentro da nossa área uma necessidade específica para se olhar esse comportamento, que é a nossa especialidade, sobre o viés, sobre o ângulo da sexualidade. Dentro do consultório, dentro da sua prática profissional, João, essa sexualidade precoce, ela é latente, é perceptível ou já também se tornou senso comum, já é uma coisa normal, vista com normalidade? Mara, a grande parcela dos meus pacientes, eles já são maiores de idade. Entendi. Né? Então, o meu contato com essa questão da sexualidade infantil, ele é um pouco mais limitado no sentido clínico mesmo. Entendi. Certo? Mas eu concordo quando ele coloca que a gente está observando uma sexualização, né? Não genitalização. A genitalização é um processo natural, mas há sim uma sexualização cada vez um pouco mais Divide precoce. para mim, então, qual é a diferença de sexualização e genitalização? Genitalização é quando a criança pequena, o bebê ou 2, 3 anos, quando ele toca as próprias genitais e nota que aquilo é gostoso. Entendi. Então ele não associa um componente sexual ou erótico. Equivale a àquele satisfazer a prazer. fome quando ele come. A cosquinha é prazerosa. A cosquinha que é prazerosa, entendi. A cosquinha é Exato, prazerosa. é prazeroso. O toque, mas pra ela não Sexualização envolve um componente psíquico. Entendi. Né? Então eu coloco uma carga erótica e sexual naquele ato genital. Né? Então isso é sexualização. Nós 3 estamos falando de uma sexualidade que todo mundo em casa aceita ouvir. Né? Todo mundo em casa ouve com tranquilidade, fala, é mesmo, a Xuxa tinha um apelo sexual, é mesmo, meu filho ele começou a namorar muito cedo. Mas quando a gente fala de homossexualidade, que está dentro desse conceito de sexualidade, né, a coisa já fica um pouco mais complicada. Né? A coisa já para as pessoas discursarem a respeito disso. E aí, essa é a pegada que eu queria antes de começar a conversar com o Douglas. O que eu queria saber de vocês é o seguinte: dentro do consultório, esse ainda é um tema que é levado para vocês como um tabu ou já está sendo tratado como é tratado nas ruas, como é tratado nas novelas, como está sendo tratado teoricamente no resto do mundo?
João, quer responder primeiro? O meu consultório, realmente, ele é tratado em muitos momentos como um tabu ainda. Como um tabu? Como um tabu. Eu ainda escuto muitos adultos, eu atendo mais adolescentes e adultos, né? Sim. Algumas crianças, a gente atende também, mas a minha esposa, que é especialista em psicologia infantil, né? Mas eu pego alguns casos específicos, quando não tem a figura do pai, acaba entrando também. Mas é trazido, sim, bastante no consultório esse tema. Muitos pais, muitos adultos preocupados que os filhos possam ser homossexuais, se ele tem uma tendência ou não. Eu já escutei coisas de um filho, de um pai, falando do filho: o doutor, não tem uma pílula para dar, um comprimido para dar para ele deixar de ser gay? Eu acho que não, né? Mas escutei isso e não faz tanto tempo. Isso é uma coisa assim que também acontece. Lá com você? Não no sentido de atender pais com essa queixa, mas assim, de observar a homofobia em meus clientes héteros é muito comum, certo? Ver comportamentos homofóbicos. E eu acho interessante porque a minha clientela homossexual, eles não vão até lá por causa da orientação sexual. Eles vão por causa de ejaculação precoce, eles vão por causa de disfunção erétil. Eu tô com alguns casais, acho que uns 3 casais homossexuais que vão para terapia de casais e geralmente até por Problema de queixas... relacionamento, exatamente, deles. E Exatamente. com queixas muito semelhantes aos casais héteros, por sinal. Mesma coisa. Certo? Então, não nessa perspectiva de, meu filho é homossexual ou algo do tipo. Mas eu acho interessante exatamente por isso, porque eles vêm e essa questão da orientação sexual geralmente já está mais elaborada para eles. Então, eles vêm com disfunções sexuais que pode ser que tenham eclodido, surgido em decorrência do preconceito que sofreram ao longo do desenvolvimento. Mas a nível de aceitação da própria orientação sexual, eu vejo que isso está um pouco mais claro para os clientes que vêm até mim. Tá, que isso era A mesma coisa, eu nunca vi nenhum, em 24 anos de profissão, mais de 5 mil pacientes atendidos, nunca ninguém falou assim: eu estou arrependido, eu quero voltar. Eu nunca vi isso. Ou eu estou arrependido do que eu sou, eu quero ir, quero ser. Não, eu estou arrependido de não ter coragem de encarar isso daí. Entendi. Eu me privo, eu me travo, mas eu não tenho coragem de enfrentar a família, a sociedade, então eu fico ali. Isso aconteceu até recentemente. Tive um suicídio de um médico conhecido em São Paulo, também por causa disso, né? Por conta disso. A pergunta que eu vou fazer agora, além dela ser retórica, obviamente, porque todo mundo em casa sabe a minha formação, mas eu vou fazê-la assim mesmo, ela é covarde, né? Ela é injusta com vocês, mas eu preciso fazê-la para depois passar para o Douglas. Homossexualidade é uma doença? De forma alguma. Guilherme? De forma alguma. Não existe Da esse negócio onde da cura foi que gay. saiu esse conceito que se disseminou com tanta força? E não estou falando só agora a partir dessa liminar deste juiz, não. Estou falando de antes. De bem antes. Da onde foi que se tirou a ideia de que homossexualidade é uma doença? Bom, em vários países do mundo existe a tal falada cura gay. Existe. Não é só no Brasil isso daí. No Brasil, que o juiz, a gente estava até comentando isso no programa, ele meteu a mão no vespeiro, que não cabia ele entrar nesse contexto. Não era o poder do judiciário, não era a atribuição do judiciário entrar nisso. O que ele colocou foi isso, que os homossexuais têm direito a tratamento pelo SUS, mas não pela cura gay, e sim por um tratamento, relacionamento. Para o psicólogo fazer aquilo para qual ele é treinado para fazer, que é resolução de conflito. Personalidade, outros conflitos. Conflito. Não para ele se curar de ser gay. Ou mesmo se ele tenha um conflito uma com a palavra própria mal colocada sexualidade, ali, mas foi... não que isso vá curá-lo, é isso. Exatamente. A gente não, eu queria, antes da gente ir para o intervalo, já falar por que eu convidei o Douglas aqui. Porque o Douglas é alguém que começou recentemente a enveredar nesse universo da liberdade de poder ser aquilo que realmente é. É isso, né, Douglas? Sim, sim. Então nós vamos falar disso no próximo bloco, mas antes que a gente vá para ele, antes que a gente saia para o intervalo, eu queria deixar bastante claro o seguinte, que esse programa hoje tinha uma pauta absolutamente voltada para essa liminar. Queríamos falar sobre as questões jurídicas que envolvem, no meu ponto de vista, a invasão do judicial dentro das normativas do nosso exercício da profissão da psicologia. Entretanto, nós não conseguimos, eu e minha produção, não conseguimos sequer um advogado nessa cidade que pudesse se dispor a vir aqui falar sobre esse assunto. E eu não estou falando de advogados de diversas áreas, não. Estou falando de advogados que fazem parte de comitivas, comissões, instituições que estão absolutamente voltadas para o tema da homossexualidade e da diversidade. Me faz pensar o seguinte:
Ou o nosso programa é pequeno demais para eles, ou a classe está muito mal representada juridicamente. A gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já. TV Mais, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e já vou começar esse bloco, como eu sempre começo esse segundo bloco, te dando aquela dica bacana. E hoje eu te dou a dica assim, me sentindo, me achando. Porque assim, hoje não é uma dica qualquer. Hoje é uma dica que você consegue ver. Dá uma olhada nesse cabelo, gente, fala sério. Lembra dele a semana passada? Vocês lembram? Todo mundo tava falando, nossa, seu cabelo tá cacheado. Fui eu que fiz com aquela maquininha semana passada. Porque o meu cabelo é liso, todo mundo sabe. Esse não. Esse tem as mãos mágicas do Dudu Kia. E essa maquiagem foi feita pela Fernanda Kia. Kia, lembrou o sobrenome? Estúdio DK, claro, é você que tem que ir lá para conhecer. Se você for, e hoje especialmente eu tenho que agradecer Fernanda e Dudu, não vou nem falar do Estúdio DK. Hoje é segunda-feira, o Estúdio DK estava fechado e os dois se dispuseram a ir até lá só para cuidar de mim, só porque eu estava meio tristinha. Gente, não é bacana esse carinho todo? Não estou dizendo que eles vão fazer isso com todo mundo, é claro, porque eu vou ficar enciumada, mas vai por mim, vai por mim. O dia que você estiver se sentindo mal, você olhar no espelho e falar, puxa, quem é você que você fez comigo? Vai cuidar de você. Cuida do seu cabelo, cuida da sua pele, cuida da sua unha, cuida da sua vida. Porque aí você vai se sentir muito melhor. Se não resolver, procura o Guilherme, procura o Fornazieri, me procura e aí a gente vai dar um jeito nisso tudo. Mas o legal é você olhar no espelho e falar, poxa, estou pronta. Posso encarar todo mundo agora porque eu estou me sentindo bem. Bacana, né? Estúdio DK é minha dica para você. Vá até lá. Eu disse no finalzinho do bloco que os advogados foram convidados e nenhum pôde, por disponibilidade ou porque não quiseram, cada um com a sua desculpa, não consegui ter nenhum advogado aqui no programa. Foram convidados os advogados do coletivo LGBT, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Ribeirão Preto e nenhum deles, eram pelo menos umas 10 elementos que compõem esses coletivos e eu não consegui trazer nenhum deles aqui para falar sobre isso. Então vamos continuar aqui. Fornazieri, chegamos à conclusão de que a homossexualidade não é doença. Douglas, como foi a sua relação com essa questão da sexualidade? Naturalmente, o meu convite para você foi por isso, porque conversando com o Celso, ele disse, Mara, perdão, ele é muito meu amigo, fugiu o seu nome, você acredita? O Douglas é muito meu amigo, no exercício da minha profissão foi ele quem me substituiu, é um excelente profissional, e ele viveu uma história muito, muito singular, que eu acho que seria interessante que você conhecesse. Queria que você me contasse essa história. Bom, então, eu sou de uma cidade pequena, do interior. Do interior? A gente já percebeu que ele é do interior, né? Estou aqui em Ribeirão há 2 anos e há mais ou menos 4, 5 anos aflorou em mim. Foi quando foi mais forte do que eu conseguisse controlar, na verdade, né? E eu procurei terapia. Entendi.
faço terapia ainda. Foi bem complicado, foi bem difícil. Eu consegui me entender comigo mesmo. Tá. Até então era só uma dúvida, era só um desejo ou era só uma ideia que você tinha de que Tinha uma de ideia, porque era no uma fundo ideia. a gente sempre sabe, sempre tá ali, né? Mas às vezes a gente mascara. Tenta tirar o foco daquilo. Você namorou mulheres? Namorei durante 8 anos. A mesma mulher? Sim, Uma moça por 8 anos, ah. sim. Durante esse período? Foi tranquilo. Enfim, gostava dela, foi bom enquanto durou. Aham. Só que foi mais forte que eu. Entendi. Não consegui. Acho que muitas pessoas me entendem porque passam por isso. A maioria das pessoas, Sim, Douglas, a com maioria. certeza. Passam por isso, mas não tem coragem de pegar e assumir, não, eu sou isso e pronto. E chegou um determinado momento da minha vida que eu já não conseguia mais mascarar. Entendi. Que eu peguei, falei, não, eu sou isso e eu não vou correr disso. Quando você fala eu busquei terapia, você buscou terapia para quê? Pra tentar entender o meu desespero. Não para que isso fosse afastado de você. Não, porque é o que eu falei, a gente sente. Todo mundo sente quando na mesma situação, sabe o que está acontecendo, no fundo sabe, mas não aceita. Então até a gente se aceitar e chegar a um determinado ponto e falar, não, eu sou isso e pronto, e não quero saber a opinião das outras pessoas, ou o que elas vão achar, ou como elas vão me ver, é difícil até chegar a esse momento. É muito doloroso para todo mundo que convive à sua O que volta. veio primeiro? A sua aceitação do que realmente você significava, qual era o seu significado na vida, ou a experiência que você teve primeiro uma experiência homossexual e depois começou a refletir sobre isso, ou você já refletia sobre isso e aí foi levado a ter uma experiência sexual com outro homem? Eu já refletia sobre isso e fui levado a ter uma experiência por curiosidade. Tipo, para ver qual é mesmo. Isso. Entendi. Aí foi onde eu senti. Aí onde eu realmente senti como era. Aí você disse, pronto, é isso e acabou. É isso e acabou. A sua família, como reagiu? Tá muito recente para eles ainda. Aham. Porque assim, comigo já fazem 4, 5 anos, mas para minha família, questão de meses. Entendi. Entendeu? Você só conversou com eles recentemente. Recentemente. Guilherme, é sempre mais difícil conversar com a família do que... Bem mais. do Muitos que se consigo. questionam. O que é mais difícil? Essa conversa que ele teve com ele mesmo ou essa As conversa duas que são ele muito teve... complicadas, né? Buscar essa aceitação da identidade, de quem ele é, né? É realmente um conflito, né? Mas falar com a família também é muito dramático. Isso deve acontecer frequentemente no seu consultório, não é? Essa questão... Porque a identidade é uma coisa que, assim, é muito fácil a gente... Eu costumo brincar dizendo assim, olha, eu sou uma mulher forte. Eu não preciso nem dizer isso, está na minha postura, está na maneira como eu falo, está no timbre da minha voz, está no jeito que eu olho. Eu sou uma mulher forte e é isso que eu passo para as pessoas, essa é a imagem que eu passo para as pessoas. Eu fico profundamente magoada, Douglas, quando as pessoas me olham e veem através disso. Elas vêm e falam assim, mas você está frágil. Eu fico muito nervosa, porque no fundo eu sou mesmo muito frágil. Mas elas estão tirando a minha máscara. Né? E quando tiram as nossas máscaras, a gente tende a ficar muito Vulnerável. 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 E aí a nossa reação é imprevisível. Então eu fico imaginando que dentro desse universo homossexual, quando esse conflito se instala, antes mesmo de se instalar na sociedade, quando se instala com a gente mesmo, é a questão da máscara. Porque a ideia é qual máscara eu estou vestindo. Essa que eu vivi até hoje. O personagem que eu tenho, exatamente. Essa que eu estou vivendo até hoje ou aquela que eu ainda vou buscar? Estou indo pelo caminho certo, Douglas? É isso? Sim, sim. É isso? Com certeza. E aí, quando você pensava nisso, qual era o elemento mais difícil? Qual era o passo mais difícil? Para mim foi me aceitar. Foi ver o que realmente eu era. O que isso significa? Você tem alguma religião? Eu sou católico. Mas não é praticante? Não. Tá. Hoje em dia não. O que isso representava para você em termos de dificuldade? Por que era tão difícil? Eu não consegui me enxergar no papel de homossexual. Você atribui isso à sua criação, por exemplo? Sim. Tá. Sou de família tradicional, onde meu pai e minha mãe são casados há muito tempo. O menino brinca de carrinho. Sim, sim. Né? Mas no fundo todo mundo sempre soube, né? Uhum. Até para os meus amigos, quando eu fui contar,
Eles olhavam pra mim e falaram, só você que não enxergava. Conta a novidade, né? Nossa, só agora Conta que você outra, sabe, Pois né? é. Isso é Isso. comum? Extremamente comum. E eu acredito muito que a gente tem uma masculinidade muito frágil. Parece que as pessoas elas estão o tempo todo lutando para não deixar de ser homem. Ele queimou meu filme, porque assim, queimou minha fala, porque eu ia te perguntar isso. Essa definição, essa coisa de eu sou homem, eu sou mulher, é uma coisa tão estática quanto a gente imagina? As pessoas desejam que seja, mas não é. Né? Então é muito mais confortável eu criar um conceito bem delimitado de como um homem age, de como uma mulher age e fechar isso, porque é mais fácil. Porque Seguro, historicamente teoricamente, está sedimentado. Sedimentado, sim, os papéis. E masculino mesmo e feminino. historicamente tem essas variações. É o que eu sempre falo. O homem de 50 anos atrás, ele não se comporta exatamente da mesma forma que o homem de hoje se comporta. Então essa masculinidade, ela é fluida. Então por isso que é tão difícil quando um homem, o pai principalmente, ele tem um contato com o filho homossexual, porque ele vem com essa construção muito coesa, muito rígida do que é ser um homem, como o homem deve agir. E aí ele vê que o filho dele, em alguma perspectiva, sai desse padrão, e isso incomoda ele também. E até a projeção que ele faz do eu dele Onde eu errei. no filho. Exato. Onde eu errei? A pergunta. eu errei. É uma pergunta. Exato. Você acha Onde que eu seus errei? pais fizeram essa pergunta, Douglas? Onde Sim. foi que eu errei? Sim. Como você responderia essa pergunta para eles? Bom, a conversa mais difícil foi com a minha mãe, Aham. certo? E ela pegou e me falou, você sempre teve tudo, eu sempre te dei tudo, tudo que você quis. E eu falei assim, tá, mas você já me perguntou como eu me sentia? Quem realmente eu era? Você não fez isso. Então, assim, eu já estava bem preparado para conversar com ela. A partir do momento que eu mostrei para ela que ela começou a entender de uma forma diferente, ela passou a me respeitar um pouco mais. Hoje eu não sei exatamente se eles aceitam, mas eles me respeitam. Eu acho que nesse ponto eu posso dar uma contribuição, que eu não é nem como psicóloga, é como mãe. Eu acho que a minha contribuição pode ser assim, ó, porque na verdade existe sim aqueles pais cuja formação cultural e formação familiar os torna muito rígidos e isso acaba gerando essa pergunta, por quê, onde eu errei, etc. Mas existe também algumas pessoas, alguns pais, Douglas, cuja o choque de descobrir um filho homossexual, uma filha homossexual, é o que ele virá a sofrer com isso. Porque a gente vem com um histórico de sofrimento. Então, assim, a mãe, sobretudo, ela tende a antecipar o perigo que os filhos vão passar. O temor disso, exatamente, do futuro. O futuro, o medo do que eles vão ser Da submetidos, discriminação, como de eles vão ser violência, tudo, né? tratados, quanto de infelicidade aquilo pode trazer para eles e tudo. Então, porque eu, por exemplo, eu tenho amigos que se descobriram, se aceitaram muito precocemente, muito jovenzinhos, e as mães os aceitaram também dessa forma, porque elas ainda os tinham sob domínio, eles viviam com elas, dentro de casa, eles estavam crescendo ainda, eram jovenzinhos. Você mora com seus pais ou não? Hoje em dia não, não mais. Mas essa separação não aconteceu por conta da sua revelação? Não, de forma alguma. Não. É isso que eu estou te dizendo. Você, além de estar fora do controle dela, né, fora da casa dela, Sim. você ainda... quer dizer, isso aumenta o pavor, talvez, que ela sinta. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque eu ainda quero promover esse perdão aí desses dois. Né? Calo profissional, né, Guilherme? Essa questão da precocidade dessa sexualidade, que é uma sexualidade não habitual nas nossas vidas, que chamamos de homossexualidade, ela tende a ser mais sofrida, por exemplo, do que uma sexualidade pervertida, como a gente costuma ver. Vou explicar, Guilherme. Por exemplo, algumas pessoas não revelam, vocês que estão em casa não sabem, mas algumas pessoas têm predileções sexuais que a gente poderia, nós que não temos, olhar e dizer são perversas. Não é? Você não leu 50 Tons de Cinza? Leu, eu sei, você que me curte aqui no programa, você já leu. Todo mundo leu, virou um best-seller esse livro. Todo mundo, até quem não aprovava, estava lendo e achando legal. Então, assim... Isso é um masoquismo light, né? Exato, um masoquismo light. É uma forma de sexualidade que eles defendem, quem pratica defende como normalidade também. Sim. Não é? Sim. Então, a minha pergunta para você é daí que eu quero dizer. Ela é mais difícil de ser assumida
do que essas outras práticas que são consideradas diferentes na nossa vida? Olha, Mara, mais difícil, o que é mais difícil e mais fácil, né? Depende de cada um, né? Tem gente que acha situações mais complexas, tranquilas para ele, sadomasoquismo, por exemplo, ou uma situação da violência ao sadomasoquismo, né? Mas o homossexualismo, para ser aceito também, desde precoce, uma idade muito tenra, O voyeurismo, troca de casais, tem uma série de outras A práticas. sexualidade, ela é muito grande, né? As práticas, realmente, o swing... Swing, porque, Guilherme, sabe o que eu vejo? Guilherme, João e Douglas, o que eu vejo? Essas práticas que eu estou mencionando agora, as pessoas lidam com elas como se elas não existissem. Né? Como se elas fossem ficção, tivesse só nos livros, nas novelas, nos filmes. E para mim, na verdade, a questão da dicotomia heterossexualidade e homossexualidade é que não existe. Eu acho que é porque eu convivo há tanto tempo e com tanta frequência com homossexuais que eu não vejo essa distinção, eu não vejo uma referência. Né? Então, no próximo bloco eu queria falar disso. Quando se faz essa aceitação que o Douglas tão corajosamente fez, o que é que muda? Psiquicamente, sexualmente e, sobretudo, existencialmente. Então, eu quero ouvir esses 3 pontos logo depois do intervalo. Não sai daí, porque eu também sei que você quer ouvir. A gente já volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Estamos de volta e já vamos falar do nosso tema, é claro, mas eu preciso te perguntar como anda a sua saúde. Eu preciso dizer para vocês que esses últimos meses na minha vida fragilizou demais a minha. Eu fiquei assim, cheia de ais, sabe? Ais aqui, ai ali, ai dói aqui, dói ali. E ó, vou te dizer, se essas coisas nos pegam e a gente não está respaldado por grandes médicos, por instituições hospitalares que possam cuidar da gente, sabe qual é o nosso único destino? O serviço público. Você sabe como é que está o serviço público na nossa cidade, no nosso país. A gente quer que seja melhor, você quer, eu também quero que seja melhor, mas ainda não é. Você vai ficar na mão disso? Você vai ficar nessa dependência? Então você precisa de um plano. Posso te dar uma dica? O meu plano, o plano do Sexo, Arroz e Internet, o plano que tem que ser o seu e daquele que você ama, é a Unimed. Você mora em Ribeirão Preto? Então você não tem muita opção. Você tem essa opção, porque é a melhor opção. Nós temos um hospital à sua disposição e mais. Se você mora em Ribeirão Preto, mas vai para qualquer lugar do Brasil, você vai estar coberto pela Unimed. Você vai entrando na estrada, já tem aquele outdoor enorme dizendo, fique tranquilo, aqui tem Unimed. Fique tranquilo de verdade. Mesmo em Ribeirão, então, não tenho nem como dizer para você se preocupar. Se você tem Unimed, significa que você ama as pessoas que estão ao seu redor e ama a si mesmo. Então, minha dica é a Unimed para você, tá bom? Combinado? Bom, voltamos e concluímos que homossexualidade não é doença,
que homossexualidade, dentro do quesito sexualidade, é só mais uma coisa a ser avaliada e que pode sim causar conflitos consigo mesmo e com os outros. Mas o Douglas falou uma coisa na fala dele que acabou me deixando lá atrás na fala, que era assim, você disse, ela passou a me respeitar muito mais. Você acha que é simplesmente uma falta de respeito? Voltando na questão da sua mãe, é simplesmente uma falta de respeito ou a gente esbarra naquela explicação que o João deu de que culturalmente, educacionalmente, ela não teve um preparo para isso? Acho que tudo é a forma de enxergar, né? Porque hoje em dia muitas pessoas banalizam os gays de forma errada. Inclusive eles mesmos. Sim. Douglas, a gente Por precisa isso se banalizam tanto, se prostituem tanto, usam muita droga. E caem nesse mundo de bagunça. E se fantasiam muito, Douglas, porque estereotipam muito. Estou enganada? E a mídia mostra isso. Você cria um preconceito contra si próprio. Contra si mesmo, exatamente. Fincar bandeira é um negócio muito complicado. Exatamente. Muito complicado. Posso fazer uma ponta? Deve, por favor. É importante a gente ter uma definição. É muito comum, às vezes, eu escutar, na rua principalmente, se o cara quer ser homossexual, ele pode ser homossexual, mas não precisa ser afeminado aí. E essa fala vem muito acompanhada. A gente precisa saber fazer uma distinção entre orientação sexual e gênero. Sim. Né? Então, muitas vezes a gente pega um homossexual e diz, olha, mas precisa ser afeminado assim, precisa se vestir de mulher, precisa pôr peruca, passar maquiagem. A gente não pode colocar as duas coisas no mesmo pacote. Não dá cesta, tá certo, não dá. Exato. Então, tem homossexuais que se identificam como homens, gênero masculino, orientação homossexual. E vão ter homossexuais que se identificam mais com os aspectos femininos. Então, às vezes, a gente pensa nessa questão estereotipada, isso mais serve para as caricata. mulheres também, porque a gente Também. que é outra coisa que está culturalmente enraizada que a gente precisa mudar, que homossexualidade tem a ver com homem, não, tem a ver com mulheres também, né? Quer A orientação Que sexual. muitas vezes acontece até antes do homem. muito antes, Muitas meninas, exatamente. pela facilidade, por exemplo, de dormir na casa de uma amiga, a E mulher pela é mais normalidade, afetuosa. porque anda de mão dada com a amiguinha. Exatamente, e não tem problema. Exato. Dois meninos não vão sair se abraçando no shopping, duas meninas andam de mão dada. Hoje em dia tem problema. Duas mas mulheres antes se não tinha. beijando é considerado bonito por muitas pessoas. Fetiche Dois até. homens é visto com outro olhar, Não, e infelizmente. até Como- fetiche, é um cara. fetiche, Até um como o fetiche. Guilherme Até está um fetiche, dizendo, né? exato. Ponto. Então, Os homens é uma... é- Explorado, fazer. inclusive, pelo universo pornográfico, não é? Sim, sim. Exato. Sim. Bom, então separada a questão do gênero. Você sabe que eu tive esse problema com o nome do programa, né? Porque o programa chama Sexo, Arroz e Internet e todo mundo, dependendo da pessoa que eu convidar, a pessoa fala, mas vai falar de sexo? Não, a gente pode também falar de sexo, mas eu estou falando de homem e de mulher. Né? E aí teve um programa que eu trouxe transexuais, todo mundo falou, mas só homem, mulher, e aí? Né? Como é que a gente fica? Eu falei, gente, é muito LG, é muita sigla. LGTBXYZ para acrescentar no programa, não dá. Então, é isso, eu acho que a pegada é grande essa, separar o que é gênero. Repete, por favor, Fornazete. Separa o que é gênero de orientação sexual. de orientação sexual. Então tem uma explicação que eu acho muito É interessante. esse o nome politicamente correto? Orientação sexual é uma escolha? De forma alguma. Eu não entendo como uma escolha. É. Né? Então a gente tem uma série de pesquisas que afirmam que no intrauterino ainda a gente já tem algumas variações de estrogênio maior em determinadas pessoas. Que justificaria o hermafroditismo, e como é que chama quando a pessoa tem uma O transgênero. os transgêneros, Transgêneros. exatamente. Exatamente. Então, se a gente diz que é uma opção, então a gente está dando munição para os conservadores irem dizer que não, então tem jeito de mudar. Pois é. Eu não acho que ninguém escolher Essa ser é a razão- homossexual. Essa é a razão do Douglas aqui no programa, porque eu acho que ele deixa bem claro com a fala dele de que ele não teve escolha. Não é isso, Douglas? Sim. Não foi uma escolha sua. Não. Chega um momento que Mas você ele não lutou consegue. contra as escolhas que colocaram pra Sim. você, né, cara? Você lutou. Por Sim. quantos anos você tem? 31. 31, quer dizer, há 4 anos que você falou, né? Mais 4, ou menos. é. Quer dizer, com 4. 26, 27 anos, você lutou por quanto tempo com isso? cara? Bastante. Foi uma luta boba, né? Pois é, mas aí quando eu Sem ouço você necessidade. falar, eu contei para os meus amigos, e os meus amigos disseram, só você não sabia? Eu estou sentindo uma aceitação aí, ou não? Sim. Isso não foi, foi reconfortante? Muito. Foi, assim, o que me deu muita força pra mim Você não mesmo, deixou de ser assim. querido por eles, né, cara? Muito pelo contrário. Então. Foi extraordinário. Porque, assim,
eu achei que fosse diferente, que eles fossem olhar com outros olhos. E que realmente quem me amava, quem gostava de mim, de verdade, foi... Tá, então foi tira do maravilhoso. universo pai e mãe e me... Você tem irmãos? Tenho. Como é que eles reagiram? O meu irmão mais velho é gay. Ah, já era assumido? Sim. Ah, então sua mãe já tinha esse histórico na família? Sim. E ainda assim ela teve dificuldade para aceitar. Por que você, Muita. por que você era tão, para ela era tão diferente assim, de aceitação? Eu não sei se por ser o filho mais novo, Será que foi você também? Foi isso, será? por às vezes ter tido mais sucesso que os meus irmãos, por estar à frente deles, muitas vezes até dos meus pais. Assim, por ter uma responsabilidade maior em tudo, acho que a decepção foi maior. Porque no caso os papéis foram invertidos na minha casa. Às vezes eu estava além dos meus pais. Cuidando deles, é isso? Também. Ah, entendi. Deles e de tudo. Entendi. Entende? Então eu acho que a frustração foi maior por conta disso. Gente, Guilherme, como isso é maluco, porque assim, a fala dele me faz pensar de que, de repente, essa visão da homossexualidade dele é como se o incapacitasse para ser o provedor na família, porque provedor é papel de macho. É isso Exato. mesmo? Eu fiz Bastante. essa leitura, tá certo? Foi. Eu Não posso só imaginar nada, o tamanho do problema que isso Porque acabou sendo, teoricamente da é dor isso. que O isso deve ter provedor é o causado. homem e a mantenedora é a mulher. E que se conota É um que- embate com é a um embate. cultura. Quer dizer, o gay, quer dizer, você deixou de ser homem, você é mulher, então você vai ser mantenedora. Como é que você vai continuar assumindo essas responsabilidades? Pode ter passado, não sei se passou, mas pode ter vindo esse conflito para sua mãe, dentro desse quadro que você está colocando. Né? Você sabe o que era um cabeça da família, ou é ainda, né? Não deixou de ser. É legal não deixou de adicionar, ser, Mara, mas Não. que é extremamente comum, estatisticamente falando, irmãos homossexuais. Então a gente tem trigêmeos homossexuais extremamente comuns. Você está insinuando que isso pode ser um fator genético? Eu não estou insinuando dando certeza, mas a gente tem algumas evidências acadêmicas existem algumas evidências, que- tem algumas pesquisas que falam implicam sobre Que isso. apontam isso. e até Não se tem nada você for comprovado dar uma ainda. pesquisada, você vai ver. Se isso realmente for comprovado, coloca por terra qualquer teoria homofóbica, né? Porque aí, de fato, não é uma escolha. Aí a coisa já vem predeterminada lá de trás e a escolha foi do casal, né? A escolha foi do pai e da mãe, justamente aqueles que mais, a princípio, rejeitam, Pois né? é. Sim. Que coisa maluca. E Tem aí, pesquisas de tudo quanto é tipo, né, Mara? Tem pesquisas que também aí já é envereda por um outro mas vocês lado, têm também de razão, é muito espiritualidade comum a que gente vai, encontrar então, dentro da mesma família Sim, muito. diversas Sim, mais do que um, irmãos. sim, sim. É bastante comum. Uma menina que virou homossexual, então teoricamente virou um menino, e um menino que teoricamente virou uma menina. Acontece papéis invertidos. E é engraçado essa nossa fala, porque a gente acaba sendo preconceituoso sem perceber, porque a gente fala virou mesmo. Já reparou isso? Né? Fulano virou gay. Você Alguém acordou, vira né? gay, Douglas? Não. Não, definitivamente não. Não. Quando você fala da sua escolha que foi muito difícil e a gente consegue enxergar isso, você está com 3 psicólogos, eu imagino, ele deve estar assim, né? Então, assim, eu consigo imaginar isso. Eu fico pensando assim, ó, quando a gente vai tomar uma decisão muito importante, por exemplo, vou pegar uma decisão que, comparada à sua, não chega aos pés, óbvio, mas é só para ilustrar. Quando eu tive que me mudar de São Paulo para Ribeirão Preto, eu conseguia só, a princípio, quando a coisa era muito obrigatória, eu tinha que vir, eu não tinha muita saída. Então eu olhava e falava, eu só via as coisas ruins, as perdas. Então eu falava, gente, mas é uma cidade do interior, há 20 e tantos anos atrás, não tinha nem locadora aberta de madrugada, eu pensava. Né? Eu falava assim, gente, é uma perda, profissionalmente, eu estou deixando meu trabalho. Então assim, eu pensava só nas coisas ruins. Uma vez aqui, a cidade me abraçou, me acolheu e as coisas boas começaram a acontecer. Mas quando a gente está para tomar a decisão, a gente não consegue ver com clareza essa... A terapia te ajudou? Muito. Foi ela quem te ajudou? Sim, a minha terapeuta é maravilhosa, assim. Se não fosse por ela ou ela comigo, acho que eu não conseguiria chegar onde eu estou hoje. O que isso significa? Foi... Não consigo te definir, sabe? Mas ela me abriu os olhos e me mostrou o mundo como é. Não como eu imaginava, sabe? Ela fez eu enxergar além daquilo do que a minha ignorância permitia, entendeu? Eu consegui abrir minha cabeça e ver as coisas de outras formas. Mas ainda tem culpa na fala dele. A gente consegue perceber que tem essa coisa, eu que não percebia, eu que não admitia.
É muito difícil, Douglas. Sim. Você e centenas de milhares de outros homens e mulheres que estão nos assistindo, irão nos assistir, tomara que seja toda essa quantidade mesmo, né? Que estão ali do outro lado da tela, são pessoas que estão vivendo esse conflito e eles depois vão se julgar dizendo, não sei por que eu não conseguia fazer isso antes, porque eu era ignorante, porque eu não sei. Não é nada disso. É porque o universo à volta de vocês coíbe, inibe, não permite, judia, discrimina. Então, assim, quando eu abri o programa, eu falei sobre os seres vivos, tudo aquilo que respirava e que era importante para a gente, né? E as pessoas discriminam cachorros, animais. Eles discriminam pessoas que amam animais. Olha que maluco. As pessoas discriminam os homossexuais porque eles amam. Não importa se eles amam outro homem ou outra mulher, mas eles amam. Não é? Quer dizer, a gente não está falando de pornografia. Eu não sei se eu estou ficando emotiva demais com essa situação, então a gente vai para o intervalo comercial, mas no próximo bloco eu quero falar disso. Porque se existe toda essa situação, essa terapeuta, depois você dá um jabá, você pode falar o nome dela, tá? Por favor. Se existe essa terapeuta que ajuda um elemento, um indivíduo a se reencontrar, a se encontrar dentro da própria sexualidade, ela está trabalhando na contramão dessa famigerada liminar, que sugere que os psicólogos podem trabalhar para reverter a reversão sexual. É o termo jurídico usado para tal cura gay. Então, no próximo intervalo, a gente finalmente fala disso e vamos ver a opinião dos especialistas e, sobretudo, do Douglas, porque a minha você já conhece. Vamos para o intervalo, volta já já. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e aquele momento meu e seu. Vem cá, vem cá, vem cá. Você faz aniversário essa semana? Você é meu amigo virtual ou não? Você está comemorando a sua vida? Então saiba, é muito importante para mim que você saiba que eu também comemoro ela junto com você, porque você é muito importante para mim. Então vamos lá, rapidinho, porque eu quero aproveitar ainda esse último bloco para falar do nosso tema. Hoje aniversaria Daniele Nobili, que já esteve aqui no programa com a gente, que é uma para-atleta, medalhista, fantástica. Um beijo, Daniele. Muita sorte para você aí nos seus empreendimentos, tá bom? Loureiro Júnior também aniversaria hoje. Amanhã é uma pessoa especialíssima. 6 horas da manhã eu vou ter a honra de dar os parabéns a ele. Porque 6 horas, pontualmente, ele entra na sua casa e, ó, larga a brasa. Antônio Carlos Morandini, meu pai postiço, que já foi nosso homenageado aqui no Face to Face, é o aniversariante da semana, da cidade, do ano, porque é uma personalidade nessa nossa cidade e ele tem todo o meu carinho e afeto. Feliz aniversário, que isso se repita por muitos e muitos e muitos anos. Um beijo
Marandini, feliz aniversário. Junto com ele, o William Fonseca, o meu ultrassonografista veterinário, o melhor, tá, gente? Paulo Aguilera. Vocês precisam conhecer, uma gracinha, aniversaria também amanhã. E Marco Leone, que é um colega que se tornou psicólogo justamente por minha influência. Me sinto muito feliz. Faz muito tempo que eu não vejo, mas sei que está um sucesso. Sei certeza absoluta que é um sucesso. Na quarta-feira, ela, que é a primeira dama do e-commerce, não, no e-commerce não, do comércio televisivo, Lelinha Gentil. Feliz aniversário, minha amiga querida, tô com saudade, vem me ver, tá bom? Na quinta-feira, Newton Andrade, que já teve um programa aqui na casa com a gente, aniversaria, um beijo, feliz aniversário. Omar Caplace, que é um cerimonialista muito bacana. Domingo, Matheus Barbaça. M. Barbaça, como ele se identifica hoje, e ele caberia como uma luva no nosso tema hoje, porque é um garoto, é um rapaz que está decidindo mostrar ao mundo que a sua sexualidade está muito além da sua aparência, do seu nome, de tudo. Então, parabéns, M. Barbaça. Um beijo para você, estou com saudade. Qualquer dia eu te trago aqui no programa para a gente falar disso, tá bom? Junto com ele, Patrícia Badessa e Diocésio Andrade, que é um médico muito bacana, um oncologista que esteve aqui com a gente no programa, que já é meu amigo. Então, feliz aniversário para todos vocês. Gente, vou sentar e vamos continuar conversando, porque eu quero falar dessa liminar. Você me corrigiu, Guilherme, você falou a liminar não diz isso. O que ela diz? Ela não coloca realmente que é para cura gay. Tá. O Essa coisa de magistrado, cura gay ele não colocou sobre isso. Foi histeria de rede social. Eu tive realmente o tempo de olhar, buscar essa liminar, olhar o que eu não me lembro realmente, porque eu tenho alguns pacientes que são juízes, até os questionei realmente sobre isso depois. Vamos dar uma olhada direito nisso, né? O que ele disse é que ele foi infeliz em algumas colocações. Primeiro que não... Não, ele não foi infeliz, ele foi controverso, ele se contradisse. Não é que ele se contradisse, algumas palavras, ele falou um tratamento homossexual, aí que se gerou uma ideia de uma cura gay. Mas ele colocou claramente que ele não considera homossexualismo doença, ele colocou claramente no final da sentença dele. Na verdade, a liminar diz que ela não impede o psicólogo de trabalhar Ele só colocou que não impede. Não impede de trabalhar com pacientes homossexuais com conflito de sexualidade. Vamos combinar, Guilherme? É a mesma coisa. De um jeito ou de outro, tirando ou não pondo, pode não ter essa nomenclatura de cura gay que nos assusta, que me parece homofóbico horrores e tal. Mas quando ele debate em cima de uma portaria de 2009 do nosso conselho, do né, Conselho do Federal nosso de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia, que dizia 99. que era proibido discriminar ou oferecer cura psicológica para homossexualismo. Ele debate em cima disso, ele invade a minha área. Exatamente, o que a gente falou, né? Ele botou a mão onde não lhe cabia. Exato. Não era atribuição do judiciário falar sobre isso. Sabe, é aquela coisa de eu vou bater em você, depois eu te explico por quê, que é pro seu bem. Como assim? Mas, Mara, é interessante a gente entender uma coisa. Tem uma coisa que a gente chama de ideologia. A ideologia, ela age de forma velada. A ideologia, ela não age de forma explícita. Eu interpretei que havia, sim, um componente de interesse de promover a reversão sexual. Eu interpretei assim na leitura que eu fiz. E é óbvio que ninguém explicitamente fala, vamos reverter a orientação sexual. Você vai fazer isso de uma forma velada. Você vai fazer isso usando uma linguagem rebuscada. É igual o machismo. O machismo ele não é tão explícito hoje. Ele é mais velado. É uma ideologia. A verdade é assim, é que de repente antes... mas ele cita na liminar também que é proibido fazer isso contra a vontade do paciente. O que já é um grande respaldo, porque se isso poderia dar um aval para familiares, por exemplo, querer consertar os filhos, virar uma exigência profissional. Até uma internação compulsória, podia ser como um drogado. Uma exigência profissional para você trabalhar na minha empresa, precisa de um atestado de um psicólogo dizendo que você está tentando se curar, ou qualquer coisa dessa bobagem toda. O principal, Mara, é que não existem ferramentas, não existe nenhuma técnica, nenhuma metodologia que garanta a reversão. Essa é a principal razão do CRP não aceitar a tal da cura gay. Não existe. Não tem como. A Universidade de Sapienza, Cornell, nos Estados Unidos, tentaram por décadas. Sempre acabava em suicídio, sempre acabava com raiva introjetada por parte desses pacientes. Então, não existe. Não é uma coisa ideológica ou
ou gaysista, como eles dizem, é porque não existem ferramentas João, para promover a homossexualidade no mundo animal, quer dizer, Exato. quer uma coisa mais natural, mais absolutamente espontâneo do que o comportamento dos animais, Pois e é. existe homossexualismo entre eles. Então, quando a gente pensa sobre esse aspecto, e quando eu vejo essa questão do juiz e tal, a única coisa que ia permitir, o precedente que ia abrir, era para que algumas pessoas da nossa área, alguns profissionais questionáveis, sob o meu ponto de vista, usassem isso como marketing, para poder se promover, para poder trabalhar. Sim, e profissionais com intenções Como religiosas foi uma por psicóloga trás. caçada, A mesma que hoje faz assessora de um parte. político, E hoje ela faz parte. ela faz parte ela disso. está contra a Exatamente. liminar do juiz. Você sabe disso? agora ela se voltou contra ela a liminar? está contra a liminar do juiz. Não pode citar nomes. né? Não pode, Pois é, infelizmente. a gente não mas pode assim, citar, mas é uma ainda mais situação mexendo que- com juízes. Pois aí, é, mas conversa. é... E ainda mais não tendo nenhum deles aqui para nos respaldar, né? Mas é uma psicóloga caçada. Não, Sim. ela não é atuante. Douglas, hoje, para que a gente possa encerrar, porque esse bloco, infelizmente, é o mais curto de todos. Depois de tomada a decisão, como você se sente? Hoje eu me sinto completo. Profissionalmente também? Profissionalmente, a minha carreira é extraordinária. Eu já sou pós-graduado, tenho mais 5 especializações, sei muito bem o que eu faço, sei muito bem onde eu estou. Então, assim, eu estou completo e realizado em todos os sentidos. Você já perdoou a sua mãe? Sim, Ela já te perdoou? acredito que sim. Eu amo a minha mãe, independente, acima de qualquer coisa, e jamais ficaria com raiva. Se um de nós três pudéssemos agora, nesse momento, te estender um cartão e dizer, nos procure que nós vamos ajudar você a reverter sexualmente e voltar a ser aquele provedor macho da sua família, você toparia? Não preciso disso. O programa Sexo, Arroz e Internet tem essa intenção, não é de levantar bandeiras, não é de defender a causa gay, muito longe disso, muito menos de inspecionar a vida sexual de ninguém, nem as suas convicções. A sua religião talvez te diga de que essas coisas são diferentes das que você entende como normais, e a gente respeita isso. Então nos respeite também. Respeite aqueles profissionais, sobretudo os profissionais que trabalham seriamente com distúrbios comportamentais, com distúrbios mentais, com coisas que, de fato, a gente pode alterar para promover um bem viver. No caso do Douglas e de centenas de milhares de outros homens e mulheres que fizeram as suas tardias escolhas por opressão da sociedade, o bem viver deles é estarem bem consigo mesmos, com a sua sexualidade, com aquilo que lhes dá prazer, e não estamos falando de sexo, nós estamos falando de prazer existencial. De liberdade, De felicidade. liberdade. Então, eu quero agradecer profundamente, João, a sua presença aqui, sua contribuição foi fundamental. obrigado. Falaremos desse tema mais para frente, tenho certeza, porque vai dar muito pano para manga. Com certeza. Guilherme, quero muito fazer um programa especificamente com você sobre isso também, mas quero fazer sobre comportamento e falar dessas fases, Será um prazer. dessas fases infantis, onde o comportamento se estabelece e se reflete no futuro. E aí você chega lá adulto, na fase adulta, e fala, nossa, por que isso está acontecendo? Né? Porque você treinou lá pequenininho, com a ajuda do seu pai, da sua mãe, de algum terapeuta, e aí nem sabia por que acabou nessa marafunda. Então, muito obrigado, viu, pela sua Eu que te agradeço contribuição, pela novamente. sua presença. João, quero te dar os parabéns por essa decisão corajosa, não apenas de entender-se com essa experiência que você quer ter, mas por estar aqui no programa hoje, porque não foram só os advogados que se recusaram a vir aqui. Eu sou conhecida porque eu tenho centenas de amigos homossexuais. Eu tive que buscar o Douglas, que eu não conhecia, para vir aqui falar disso. Porque a maioria deles tinha dificuldade ainda. Gente culta, gente jornalista, ator, médico, juiz, advogado, dentista, bibliotecários, historiadores, garis. Nenhum deles se sentiu confortável para estar num programa de televisão e falando dessa decisão corajosa que você tomou. Parabéns. Obrigado. E vai por mim. Sua mãe estava mais preocupada do que te julgando de verdade. Tenho Com certeza. certeza. Tenho certeza. Então, Bacana. o Sexo, Arroz e O Internet... nome da minha colega... Ah, o sua nome da terapeuta. psicóloga, por favor, sua terapeuta. A doutora Karen Colomer. Ela atende aqui em Ribeirão Preto. Franca. Em Franca. Isso. Karen Colomer. Isso. Amiga, colega de trabalho, parabéns, muito obrigado por essa ajuda
fantástica que você deu aos nossos amigos, que muitos outros pacientes possam ser acolhidos aí pela sua técnica profissional, que já se mostrou muito bacana. Então, o Sexo Arroz Internet fica por aqui. A semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Se não estivermos ao vivo, estaremos gravados com segurança, com uma das edições de sucesso do programa, porque o programa é feito assim, ó, através da sua demanda. Você queria ouvir, a gente levou até você. Fique com Deus e a gente volta, se Deus quiser.